o culto, o encontro de mulheres, foi tremendo mesmo. Bem feliz por tudo que Deus fez, a palavra, o louvor, a adoração. Olhando, estava no som lá, as irmãs chorando ali. Esse é o lugar, queridos. É nós chorarmos, é nós nos rendermos à presença do Espírito Santo. Como diz a palavra, enchei-vos do Espírito Santo. Amém? Precisamos nos encher, precisamos manter as nossas lamparinas cheias. As nossas lamparinas cheias. Isso é o mais importante. Eu ia num retiro lá em Jaraguá do Sul, quando fazíamos um retiro. E quando você vai lá naquele lugar, naquele espaço em Jaraguá do Sul, o encanamento deles, a água, não é na energia, na elétrica. A água lá passa por, parece que é um forno, isso. Forno a lenha, assim. Antigamente que tinha que botar ali para assar o pão. Então é mesmo assim, aquela tubulação para esquentar a água daquele espaço, daquele local, passava por esse forno. Então sempre tinha que haver uma pessoa ali colocando lenha. Para a pessoa lá no banheiro tomar um banho quentinho, tinha que ter alguém colocando lenha. Porque se o fogo aqui apaga, a pessoa lá toma banho gelado. Então é assim, a dinâmica ali, aquele local, quando você faz um retiro, tem que haver um grupo separado do retiro, pessoas que a todo tempo vão estar colocando lenha na fogueira, para as pessoas que foram tomar banho terem acesso ali à água quente. Então, irmãos, quando você acorda de manhã, muitas pessoas ela têm o hábito de tomar um banho de manhã cedo, né? Para despertar, para você lá no retiro poder tomar um banho quente, lá pelas 7 horas, 7h30, quando você levanta no retiro. Na madrugada, teve que haver uma pessoa ali, 3, 4 horas da manhã, colocando lenha, para o fogo não apagar. Nós precisamos colocar lenha, para o fogo não apagar. Às vezes, queridos, muitas pessoas elas estão frias, elas estão cansadas, elas estão desanimadas porque elas não estão colocando lenha na fogueira. Passa uma semana na correria, muitas atividades, muitos compromissos, muitas coisas acontecendo, noticiários, e ela se esquece de colocar a lenha. E daí ela vai esfriando, aí ela vai desanimando, aí ela vai cansando, aí ela vai se tornando uma pessoa insensível ao Senhor, uma pessoa insensível à ação do Espírito Santo. O Espírito Santo está fazendo, o irmão do lado está queimando na presença, mas ela não está conseguindo acessar aquilo, ela não está conseguindo experimentar aquilo ali, porque na semana dela ela não coloca lenha no fogo, no fogo. Não coloca a lenha lá na fogueira para manter acesa aquela chama do Espírito, aquela chama da presença do Pai. Então nós precisamos entender isso, queridos, que na nova aliança, você e eu, nós somos um sacerdote. Amém? Queridos, no Antigo Testamento, nem todos eram sacerdotes. Era um grupo seleto no Antigo Sacerdote. Somente aqueles que vinham da tribo de Levi. A tribo de Levi foi escolhida pelo Senhor, porque não se corromperam. A tribo de Levi se levantou lá quando teve o bezerro de ouro, foram separados. E da tribo de Levi Deus levantava os sacerdotes. E o sumo sacerdote ali vinha de Arão. Então, irmãos, era um grupo seleto que tinha para serem sacerdotes e servirem a Deus. E eles tinham uma função, eles tinham que fazer algo, eles tinham tarefas, as quais as outras pessoas não tinham, somente os sacerdotes. Mas o que aconteceu? Na nova aliança, Jesus diz que todos nós somos sacerdote.
Você na nova aliança é um sacerdote real, diz a palavra, ou seja, cabe a todos nós fazermos algo, cabe a todos nós, queridos, desenvolvermos atividades, fazermos a nossa parte. Por isso que na nova aliança, em Cristo Jesus, nós não podemos ficar de braços cruzados, porque tem muito a se fazer. Nós temos acesso à presença do Pai, amém? Glórias a Deus, louvado é o nome de Jesus. Deus colocou uma palavra no meu coração. Você tem fome e sede da palavra de Deus aqui nessa noite? Você tem meditado na palavra de Deus na sua casa? A palavra de Deus que é um pão para nós, que sacia a nossa fome. A palavra de Deus que é viva e eficaz, querido. Que se encontra em 2 Samuel, capítulo 9, versículo 1. 2 Samuel, capítulo 9, versículo 1, versículo 1. Glórias a Jesus. Se houver algum chiu, alguma coisa, tem que mutar lá alguma coisa, se estiver chiando. 2 Samuel, capítulo 9 e o versículo 1, amém? A palavra nos diz assim: um dia Davi perguntou: será que resta ainda alguém da família de Saul, para que eu use de bondade para com ele por causa de Jonatas? Irmãos, esse texto fala de um período na vida desse homem chamado, a qual nós vamos ler em seguida, Mefibosete. Repita comigo, Mefibosete. Quem era Mefibosete? Nome difícil, né? Nome estranho. Mas Mefibosete, irmãos, ele era filho de Jonatas. Quem era Jonatas, pastor? Jonatas, ele era filho do rei Saul. E Jonatas, ele tinha uma aliança com o rei Davi. Jonatas, ele era apegado quando ele estava vivo ao rei Davi. Jonatas, a Bíblia diz que Davi amava extremamente Jonatas, filho de Saul. Extremamente. Era um amigão do coração. Eles chegaram ao ponto de fazerem aliança, porque Jonatas sabia que um dia Deus iria levantar Davi como rei. E quando você vai seguir a lógica, querido, quem deveria ser o rei? A lógica deveria ser Jonatas, filho de Saul. Porém, Saul foi um rei desobediente, um rei que amou mais a coroa do que a presença. Aqui é um problema. Saul amou mais a coroa, a pompa, a glória dos homens do que o Senhor. E o Senhor viu isso em Saul e rejeitou Saul. Então, automaticamente, se fôssemos seguir a lógica, Jonatas era para reinar no lugar de Saul. Mas não, Deus escolheu Davi, homem segundo o missão, diz a palavra. E Jonatas, ele era um homem temente a Deus. E ele entendeu que realmente Davi era um escolhido do Senhor. Eles fizeram alianças. Eles tinham um amor tremendo um pelo outro. E o que aconteceu? A palavra diz que explodiu a guerra em Israel. Os filisteus vieram contra Israel. E naquele momento, Jonatas, ele tinha o seu filho Mefibosete. Mefibosete era filho de Jonatas. Era uma criança de colo. Quando explodiu a guerra em Israel, e Israel foi derrotado pelos filisteus, a ama, a serva, pegou Mefibosete e saiu correndo. Ela tropeçou, deixou Mefibosete cair. E com aquela queda, Mefibosete ficou coxo. Desenvolveu uma deficiência. Mefibosete, ele era coxo. E Mefibosete, ele cresceu. Neto de Saul, filho de Jonatas. Mefibosete deveria ser um príncipe. Mas a Bíblia diz que Mefibosete
não era assim tratado. Mefibosete, ele foi abandonado, ele foi esquecido, ele foi habitar em uma região chamada Lodebar, terra sem pastagem, sem palavra, terra do esquecimento, Lodebar. E Davi, nesse inteirinho, Saul morre, Jonatas também morre. Davi é levantado como rei de Israel. E Deus começa a dar para Davi, para Israel, vitórias, glória. Começa a conceder a ele poder, autoridade entre as nações. E aqui no capítulo 9, meus irmãos, no capítulo 9, versículo 1, chega um tempo onde Davi está no seu palácio. Davi está no seu trono. E Davi se lembra. Um dia, Davi perguntou: será que resta ainda alguém da família de Saul para que eu use de bondade para com ele por causa de Jonatas? Davi tinha tanto amor por Jonatã e uma aliança com Jonatã, que ele queria saber se havia alguém para que ele pudesse usar de bondade por amor que ele tinha a Jonatã. Eu amo tanto Jonatã que eu quero abençoar alguém, eu quero fazer algum benefício, algum bem. Resta alguém da família de Saul? Resta alguém para que eu possa usar de bondade? O texto, irmãos, começa dizendo: um dia Davi perguntou. E Deus fala para nós aqui nessa noite. Eu quero falar para você sobre um tempo de honra. Repita comigo: tempo de honra. É um tempo de honra. Davi estava no seu trono. E um dia qualquer, um dia normal, comum, ele se lembra de abençoar alguém da família de Saul, por amor a Jonatas, num dia comum, num dia normal, porque chegou um tempo de honra na vida de Mefibosete. Mefibosete era uma pessoa esquecida, uma pessoa abandonada, uma pessoa rejeitada, uma pessoa que morava em um lugar abandonado, um lugar limitado. Então Mefibosete, ele foi, irmãos, esquecido, com seus traumas, com as suas mazelas, com os seus ferimentos. E Mefibosete talvez vivia uma vida presa no passado. Talvez Mefibosete olhava para si e se perguntava: poxa, eu sou neto de um rei. Eu sou filho de um príncipe. E eu estou aqui coxo. Eu estou aqui abandonado. Eu estou aqui na terra do esquecimento. Mas um dia, glórias a Deus, Davi se lembrou de honrar alguém da família de Saul por amor a Jonatã. É um tempo de honra na vida de Mefibosete. Mefibosete não fez nada para receber aquilo ali. Nada. Apenas chegou um tempo na sua vida. Um tempo chegou na vida desse homem, um tempo de Deus. Não é um tempo do homem, não é um tempo planejado numa agenda, não. É um tempo de Deus, é um tempo a qual Deus determinou e definiu para honrar Mefibosete. Quero declarar que esse tempo está chegando na minha e na sua vida. Você recebe um tempo de honra, amém? Nas nossas vidas, tempo de honra, na minha e na sua vida. E essa palavra é para nós aqui. Essa palavra é para essa igreja, porque essa palavra não foi uma mensagem que Deus me deu lá do além, ou lá de anos atrás, não, é uma palavra que Deus me deu agora. Deus me deu essa semana, e eu montei hoje. É fresquinha, foi tirada do forno. É profético, queridos. O tempo de honra. Um dia Davi estava lá e perguntou. Mefibosete não precisou se apresentar. Foi lembrado. Ele não teve que se mover, foi buscado. Não pediu, foi chamado.
não merecia, mas foi honrado. Porque chegou um tempo na vida desse homem. E tem, queridos, tempo para tudo, amém? Quando nós lemos Eclesiastes no capítulo 3, você vê que há um tempo determinado para todas as coisas. Ali, Salomão, com a sua sabedoria, qual recebeu da parte de Deus, ele começa a falar sobre o tempo disso, o tempo daquilo. E ele mesmo diz que há um tempo e um modo para todas as coisas, amém? Há um tempo e há um modo. E aqui chegou o tempo na vida desse homem. E esse tempo é de Deus na vida desse homem. É um tempo de honra. Eu gostaria que você entendesse esse tempo, irmãos. Porque esse tempo não é do homem, não é humano. É algo de Deus. É algo preparado pelo Senhor. É algo estabelecido no céu. É uma agenda divina. É um tempo a qual Deus deseja, a qual Deus vai honrar, a qual Deus vai abrir, a qual Deus vai derramar, a qual Deus vai fazer, a qual Deus vai prosperar. Há um tempo e um modo. Tempo. Como é lindo de nós vermos isso. Na vida desse homem, Mefibosete, estava abandonado. Quando nós lemos João capítulo de número 2, o João capítulo de número 2 vai falar sobre o sinal de Jesus. O primeiro sinal operado pelo Senhor Jesus, que foi a transformação da água em vinho. Capítulo 2 de João. A Bíblia diz que quando Jesus está no casamento, Jesus está ali no casamento, está celebrando, está festejando, um momento que isso era humilhante para aquela cultura. A cultura de Israel era humilhante quando acabava o vinho. E acabou o vinho no casamento. Acabou o vinho no casamento. Aí a mãe de Jesus, Maria, capítulo 2 e o versículo 4. A mãe de Jesus chega para Jesus e questiona Jesus, olha, acabou o vinho. Em outras palavras, faça alguma coisa. Opera, exerça um poder aqui, um milagre. No versículo 4, Jesus diz, mas Jesus respondeu para Maria, sua mãe, por que a senhora está me dizendo isso? Ainda não é chegada a minha hora. Por isso, irmãos, há um tempo. Há um tempo. Quando Maria fala para Jesus, ela queria dar uma ordem para Jesus. Ela estava dizendo, faça alguma coisa. Realiza algo. Você não percebeu que acabou o vinho? Isso é humilhante. E eles são nossos amigos, eles são nossos queridos, eles são próximos. Faça alguma coisa. Mas Jesus falou, eu tenho contigo, mulher. Em outras versões está assim, eu tenho contigo, mulher. Não é chegada ainda a minha hora. Ou seja, Jesus estava falando, olha, há um tempo, minha mãe. Há um tempo, há um modo, há um jeito. E eu obedeço a agenda do meu pai. Eu obedeço o cronograma do meu pai. Eu obedeço a palavra e a mensagem e aquilo que o meu pai vai me comunicar. Aí chegou o tempo no casamento, amém? Chegou o tempo. E Jesus fala, olha, vai lá encher as talhas de água. Eles foram lá com 6 talhas, encheram de água. Depois Jesus vai lá, agora apresenta ao mestre Sala, né? E quando ele experimentou, era um vinho melhor do que foi dado no início. Versículo 10, olha lá, capítulo 2, versículo 10. Ele disse, todos costumam servir o primeiro o vinho bom, e quando já beberam muito, servem o vinho inferior. Você, porém, guardou o melhor vinho até agora.
No tempo de Deus, o vinho é melhor, porque é um vinho de Deus, do Senhor, é transformado. O tempo de Deus, irmãos, é um tempo perfeito, um tempo abençoado. Mas eu e você precisamos entender esse tempo. Eu e você precisamos receber esse tempo. E por isso que eu creio que a mensagem que eu estou trazendo para você aqui nessa noite é profética. Para vocês, para essa casa, para essa igreja, para as nossas vidas, para o teu ministério, aquilo que Deus confiou nas suas mãos, aquilo que Ele te chamou para fazer, é um tempo de honra. Tempo de honra. Nos teus negócios, no teu trabalho, é um tempo. Amém? Quem recebe essa palavra, amém? E a gente fala de luta, né, irmão? A gente fala de peleja, a gente fala de... E quando a gente fala que Deus está trazendo um tempo de honra, de bênção, a gente tem que celebrar, a gente tem que crer. Louvado é o nome de Jesus. Mas nós precisamos entender que chega esse momento, que chega essa estação, que chega esse ciclo, como chegou na vida de Mefibosete, como chegou ali naquele casamento. O Senhor operou, o Senhor em um determinado momento, devido a uma situação, o modo ele entra em cena, e ele abre as portas, e ele opera, e ele libera algo. Ele faz, do seu jeito, da sua forma. Há um modo, às vezes nós não conseguimos entender o modo, mas há um modo, há um jeito. É um tempo. Quem recebe esse tempo de honra na sua vida aqui? Diga, eu recebo esse tempo na minha vida. Eu recebo, eu declaro amém, um tempo de honra, de colheita, um tempo de multiplicação, um tempo de crescimento, um tempo de maturidade, um tempo onde o meu ministério vai fluir, vai crescer, um tempo onde serei relevante como filho de Deus nessa cidade. Um tempo. Louvado é o nome de Jesus. E quando nós lemos 2 Samuel, no capítulo 9, a palavra de Deus, no versículo 3, Davi pergunta se havia alguém, e agora vai entrar em cena seu servo Ziba. E Ziba vai falar que havia sim, esse tal Mefibosete. No versículo 3, então Davi perguntou, existe mais alguém da família de Saul, para que eu use de bondade de Deus para com ele? Ziba respondeu, ainda existe um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Então o rei perguntou. Mefibosete era aleijado, era coxo, tinha deficiência. Irmãos, quando o tempo de honra chega nas nossas vidas, nós não podemos nos esquecer de algo. No tempo de honra, não podemos esquecer que é graça. Repita comigo, no tempo de honra, eu não posso esquecer que é graça. É graça. É favor imerecido. Pastor, o que é graça, pastor? Graça significa favor imerecido. Isso é graça. Nós não podemos nos esquecer que é graça. Porque o que acontece, irmãos, quando somos honrados? O que acontece quando Deus libera algo, dá poder para muitas pessoas? Essas pessoas acabam pensando que são melhores do que as outras. Essas pessoas logo se esquecem que eram coxo. Essas pessoas acabam tirando os olhos das suas limitações e começam a mirar no irmão, começam a querer sobressair o irmão, a irmã. E se esquece que esse tempo é graça. Porque Mefibosete não tinha nada para oferecer. Mefibosete, como você vai ler no versículo ali a seguir, ele se achava um cão morto. Quando Mefibosete chega na presença de Davi, ele vai falar, o que o Senhor quer comigo? Eu sou um cão morto. Eu sou ninguém. Eu sou desprezível. Eu sou miserável, pobre. É isso que Mefibosete está falando, por isso que é graça.
Ele não tinha nada o que oferecer ao rei, ele não tinha nada o que fornecer, ao que fazer para o rei. Pelo contrário, as pessoas que tinham problemas assim quase nem conseguiam se aproximar do rei. O rei nem recebia, eu acho. O coxo, o cego. É graça. Por isso, no tempo de honra, meus irmãos, se lembre da graça. Se lembra que você também, você não tem uma deficiência física, você não é coxo como Mefibosete, mas na sua vida você traz consigo também limitações. Eu e você temos áreas nas nossas vidas que nós precisamos sim reconhecer que é graça. Se Deus tirar a mão, a gente cai, a gente quebra a cara, a gente falha, porque o Senhor tem nos sustentado. E o Senhor permite algumas coisas nas nossas vidas para quebrar o orgulho na nossa vida. A Bíblia fala que Deus permitiu na vida de Paulo um espinho na carne. Por que Deus permitiu um espinho na carne de Paulo? Para que Paulo não fosse orgulhoso, para que a soberba, a arrogância não subisse ao coração de Paulo. E a Bíblia diz em 2 Coríntios, no capítulo 12, que Paulo ele orou a Deus: Senhor, remove esse espinho, Senhor, remove esse mal da minha vida. E a Bíblia, a palavra diz, capítulo 12, versículos 7 ao 10. Nós temos que ler esse texto de 2 Coríntios. Quando Paulo ali tem esse espinho na carne, ele diz: e para que eu não ficasse orgulhoso com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. 3 vezes pedir ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo, porque isso sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. No tempo da honra, não podemos nos esquecer da graça. No tempo da honra, não podemos nos esquecer que temos nossas limitações. Temos as nossas situações que para nós são gigantes. Aquilo que para você é tão fácil, às vezes é um gigante para o teu irmão. Mas aquilo que é um gigante para você, às vezes é tão fácil para o teu irmão. São situações que tu não consegue lidar. Mas por quê? Para que a soberba não suba ao teu coração, para que você não se ensoberbeça. No tempo da honra, se lembra disso, querido. É favor imerecido, é graça. Muitos homens e mulheres de Deus, no tempo de honra, começaram a olhar atravessado para o irmão, para a irmã. Deixaram a soberba e orgulho subir ao coração, fazer vista grossa, medir as pessoas. Mas ele se esquece que ele era um Mefibosete em Lodebar. O homem e a mulher se esqueceram que ele era um Mefibosete lá em Lodebar. E foi um dia que Deus começou a capacitar, Deus chamou para perto, Deus derramou algo sobre esse homem, essa mulher. Deus investiu, Deus abriu portas. Não podemos nos esquecer que é graça, favor imerecido. É graça. Graça. Se Deus quer te exaltar, se lembre que é graça. Se Deus quer te abençoar financeiramente, se Deus quer abrir porta para você, não se esqueça, é graça. Não queira, querido, sobressair as pessoas, se achando que você é melhor, se achando que você está em outro nível. Não.
diante de todas aquelas honrarias agora que Mefibosete ia receber, ele não deixou de ser coxo. Ele não deixou de ter uma deficiência. Ele não deixou de ter esse mal consigo na sua vida. Nós não podemos nos esquecer disso. A palavra de Deus diz que em João, no capítulo 5, João capítulo de número 5, no versículo 5 ao 8, fala sobre a cura de um homem coxo, tanque de Betesda. Quem já leu essa passagem? Amém? Jesus cura um paralítico, cura um homem com problemas nas pernas, um coxo que estava ali. Qual era a dinâmica? O que acontecia? De tempos em tempos, vinha um anjo, balançava aquelas águas do tanque, e o primeiro que entrasse ali naquelas águas era curado. O que aconteceu? Sempre quando aquelas águas eram balançadas, alguém mais rápido se lançava e era curado. Quando as águas eram movidas, não havia ninguém para pegar aquele coxo e colocar nas águas. Não havia ninguém. E aquele homem estava ali já 38 anos. 38 anos aquele homem estava esperando para que alguém o pegasse no colo, e quando as águas fossem, que aquele homem esperava todos aquele tempo, todos aqueles anos, com a ajuda de homem. Ele esperava em homem, ele confiava em homem, ele esperava que alguém um dia fosse se lembrar dele, e ninguém vai entrar no tanque, porque hoje chegou a vez desse cara aqui, e ele que vai entrar, eu vou pegar ele no colo. Ele esperava em homem, mas os homens não apareceram para ele. É graça, porque Jesus não colocou ele nas águas, Jesus se revelou como a cura para ele. Jesus se revela àquele homem e com uma palavra cura aquele homem, sara aquele homem. E aquele homem passa a andar, toma o seu leito. Era um dia de sábado. Ah, meus irmãos, nós precisamos entender isso, que nesse tempo que as portas se abrem, as coisas acontecem. Ah, querido, nós não podemos perder de vista o favor, a misericórdia, a bondade, a graça de Deus. E quando você observa, você vê homens aí grandes, apóstolos, homens que arrebanham multidões, caindo, pecando, situações acontecendo, envolvimento com coisas erradas, dinheiro, mulheres, situações, porque muitos desses homens esqueceram que no tempo da honra, eles não poderiam se esquecer da graça. Eles não poderiam se esquecer que um dia eles estavam em Lodebar, um dia eles eram coxo, e Jesus retirou eles de lá, Jesus lavou eles, Jesus perdoou eles, Jesus capacitou eles, Jesus concedeu a eles dons e abriu portas para que eles pregassem a palavra, para que eles evangelizassem, para que o reino pudesse continuar crescendo, mas muitos homens se esqueceram disso. E deixaram o orgulho subir para o seu coração e caíram feio, tropeçaram. É o que nós vemos na vida de Saul. Saul se esqueceu da graça. Porque Saul, querido, ele estava lá fugindo. Samuel queria ungir Saul rei. E a Bíblia diz no início, capítulo 1 Samuel. Quando chamaram, cadê Saul? A Bíblia diz que ele se escondeu. Olha só como é que foi o início do rei Saul. Embaixo, humilde, quebrantado, não sou digno. E olha o que aconteceu depois com Saul. Você esqueceu da graça. Você esqueceu de Lodebar. Você esqueceu das suas limitações. Você esqueceu de Deus. Essa é uma palavra para todos nós. Deus está falando conosco aqui nessa noite. Você recebe? Nós precisamos entender isso, isso é sério. Isso é muito sério, irmãos. Quando entendemos isso, nós glorificamos a Deus. Nós somos pessoas gratas. Você é uma pessoa grata. Ao acordar pela manhã, você agradece, você louva a Deus. Você celebra a Deus porque você sabe, papai, é o Senhor. É o Senhor que me abriu essa porta.
É o Senhor que me tem colocado de pé. É o Senhor que me escolheu. Não podemos nos esquecer. Nós não podemos nos esquecer da graça do Pai. Tempo de honra. No tempo de honra. E a Bíblia diz que Mefibosete, ele estava lá, naquele lugar de abandono, terra do esquecimento, terra sem pasto, terra sem palavra, ou seja, sem comunicação, lugar isolado, um lugar difícil. E agora Mefibosete, lugar para o palácio. Olha a transição que aconteceu na vida de Mefibosete. Ele sai de um lugar, querido, de isolamento, um lugar, querido, de esterilidade, um lugar de paralisia, um lugar abandonado, e ele agora vai para o palácio em Jerusalém, porque a Bíblia diz que Davi falou para ele: a partir de agora, você vai comer na mesa do rei, como se fosse um dos meus filhos príncipes. Olha a transição que Deus fez, cara. Olha quando chega o tempo da honra, o que Deus faz? Deus move as águas, amém? Você recebe em nome de Jesus essa palavra? Ele move as águas, Ele faz coisas que nós não entendemos, mas Ele é poderoso para fazer. Ele é poderoso. Versículo 11 ao versículo 13, segundo Samuel capítulo 9. Do versículo 11 ao versículo 13, nós lemos: Ziba disse ao rei: farei tudo o que o rei, meu senhor, ordena a este seu servo. E assim Mefibosete passou a comer à mesa de Davi, como um dos filhos do rei. Mefibosete tinha um filho pequeno chamado Mica. Todos os que moravam na casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Mefibosete morava em Jerusalém, porque comia sempre à mesa do rei. Ele era coxo de ambos os pés. Que transição maravilhosa. De abandonado, esquecido para o palácio, para estar agora entre os príncipes. Tudo que pertencia a Saul, as terras, Davi devolveu a Mefibosete, por amor a Jonatas, por amor a uma aliança. Sabe por que você é abençoado? Sabe por que nós somos tão abençoados? Porque nós estamos debaixo de uma aliança em Cristo Jesus, amém? O Senhor te abençoa não é porque você é bonito, não é porque você é bom, não é porque você é o cara. Ele te abençoa por causa do seu Filho, Jesus Cristo, que morreu na cruz para perdoar os meus e os seus pecados. Você e eu somos beneficiados por causa de uma aliança em Cristo Jesus. Mefibosete, ele não tinha nada a oferecer. Ele simplesmente foi abençoado por causa de uma aliança. Não tinha a ver com ele, tinha a ver com Jonatã. Tinha a ver com uma aliança com Jonatã. E por causa da aliança com Jonatã, do amor de Davi por Jonatã, Mefibosete foi abençoado. É como se Deus tem conosco, Ele faz por causa do seu Filho Jesus. Jesus pagou o preço por mim e por você, amém? Jesus morreu naquela cruz por mim e por você. Jesus sofreu dores inimagináveis por mim e por você. E hoje, querido, nós recebemos essa bênção por causa dele, da obediência dele, por causa dessa aliança com ele, Jesus Cristo. E eu e você que estávamos abandonados no lamaçal do pecado, nas mãos do inimigo, nas mãos de Satanás, o Senhor nos tirou desse lugar e nos chamou para o seu palácio, amém? Para o seu palácio. Ele nos chamou para o seu ambiente, para a sua família, para a sua casa.
por amor a Jesus Cristo, Ele nos removeu do lamaçal, do pecado. Nós que estávamos mortos nos nossos pecados, nos nossos delitos, nós que éramos transgressores, tidos como inimigo de Deus, nós fomos tirados daquele lugar, e Ele nos transportou, a Bíblia diz, para o reino do Filho do seu amor. Por que, pastor, Ele fez isso? Por causa que nós estamos debaixo agora de uma aliança, por causa de Jesus Cristo, é por causa dele. E como nós fazemos? Nós recebemos pela fé, nós cremos na palavra de Deus, nós cremos na palavra de Deus. Você é bem-aventurado, amém? Nós somos bem-aventurados, nós somos mais do que vencedores, queridos. Davi aqui aponta para Deus, a pessoa de Deus, que decidiu abençoar por causa de Jesus, simplesmente por causa de Jesus. Quando você traz isso para a ótica da palavra, a ótica da nova aliança, você entende claramente que Davi aqui está apontando para Deus, e Jonatas está apontando para Jesus Cristo, e Mefibosete sou eu e você, nós, e vivíamos lá coxo em Lodebar, abandonados e esquecidos, mas agora vamos nos beneficiar por causa de uma aliança entre o pai e o filho. Amém? Por isso que nós vamos morar no céu, amém? Nós vamos morar no céu, ainda bem que eu vou morar no céu. Nós vamos morar no céu, querido, por causa do sacrifício de Jesus, por causa de uma aliança perfeita. Como a palavra de Deus é tremenda, amém? Tu entende esse texto também? Quando você observa esse texto, você entende lá, quando Jacó, ele se reveste de Saul para receber a bênção. Quem se lembra dessa passagem em Gênesis? É como se Jacó estivesse se revestindo de Saul para receber a bênção de Isaque. Ele se revestiu para receber uma bênção. É como se eu e você fôssemos Jacó, Jesus, Saul, Isaque, o pai. Você está se revestindo de Jesus para receber uma bênção, mas aquela bênção ali era de Jesus. Ainda que Saul havia entregue, mas aquela bênção ali da primogenitura, ele era o primogênito. Mas é para que você entenda mais ou menos essa questão aqui nessa noite, amém? Como nós somos abençoados por Deus, não porque somos melhores ou bons, não, porque não podemos negar o nosso passado, não podemos negar Lodebar, não podemos negar as nossas limitações que eu e você temos, porque estamos em um processo de aperfeiçoamento. Não podemos negar os espinhos na carne, nossas falhas. Quando nós olhamos para o erro dos nossos irmãos, o erro do nosso irmão parece tão grande, né? O erro do nosso irmão parece, é gigantesco, e o nosso parece que é tão pequenininho. Nós temos um cisquinho, o nosso irmão tem uma rocha. Mas não é assim, querido. Nem tem erro. Às vezes o teu erro é maior do que o do teu irmão. É você que não está conseguindo ver, você não está conseguindo perceber e enxergar. Amém? Não podemos nos esquecer disso. É um tempo de honra, glórias a Deus. Quero chamar o ministério de louvor aqui, à frente. Porque, queridos, eu creio nessa palavra, a qual eu estou ministrando para você nessa noite. Eu quero que você entenda, eu quero que você tome posse dessa palavra nesse lugar. E eu quero que você creia nessa palavra, eu quero que você declare essa palavra na sua vida, declarando que esse tempo chega hoje na sua vida, na sua casa, na sua família, na sua empresa, no seu ministério. Você precisa crer, você precisa tomar posse dessa palavra. Porque Deus não fala com quem está ausente, Deus fala com quem está presente, amém? Essa palavra é para nós aqui nessa noite, nesse lugar. Creia nisso. E quando esse tempo chega, querido, há uma porção maior da parte de Deus para nós. Há uma graça liberada sobre nós, há uma unção, uma autoridade, há uma revelação liberada sobre nós, amém? Para acessarmos lugares aos quais não acessamos antes. Mas nós precisamos crer.
e dar um passo, dar uma resposta, se mover nisso. Se mover nisso. Amém, meus irmãos? É um tempo. Você crê em portas abertas? Amém? Conexões que o Pai vai trazer. Amém? Conexões. Promoções, amém? Você recebe promoções, amém? Contatos preciosos, porque Deus apresenta amigos, né? Apresenta conexões preciosas. É o tempo de honra. Naquele tempo ali, Deus apresentou para Mefibosete Davi. Mefibosete estava lá, vou te apresentar uma pessoa agora, Mefibosete. Vou te apresentar o rei Davi. Vai lá, é uma conexão da minha parte para você. Davi olhou, a partir de agora, Mefibosete, tu não vai mais ficar lá em Lodebar. Você vai vir morar em Jerusalém e vai comer aqui no palácio comigo, como um dos meus filhos. Você agora não é mais um cão morto, agora você é príncipe, amém? Você é príncipe nesse lugar. É um tempo de honra, é o tempo de Deus. É o tempo de Deus, amém? Você recebe, querido? Glória a Deus. Muitas coisas tiveram que acontecer para chegar um tempo de Deus, amém? Ele tem que fazer, ele tem que mover as águas, ele traz pessoas, ele tira pessoas para que chegue um tempo de Deus na sua vida. É isso que ele faz. Mas o tempo chega, amém? Oh, glórias. Nós recebemos esse tempo, Pai, nessa casa, amém? Nós recebemos esse tempo nesse lugar, nós recebemos esse tempo na nossa vida. Nós recebemos, Pai, esse tempo na nossa família. Nós recebemos esse tempo, Pai, no nosso trabalho, na nossa empresa. Nós recebemos, Pai, no nosso ministério, no dom a qual o Senhor confiou em nossas mãos, o talento. Nós recebemos, Senhor, o tempo de honra. O tempo, Senhor, a qual, Pai, foi aqui, Senhor, aconteceu na vida desse homem chamado Mefibosete, mas a sua história mudou do dia para a noite. O Senhor abriu portas, o Senhor trouxe conexões e fez algo tremendo, poderoso na vida desse homem. Poderoso. De cão morto a príncipe de Deus, a príncipe em Jerusalém. Louvado seja o seu nome, maravilhoso é o nosso Abba. Vamos nos colocar de pé. Coloque-se de pé, glórias a Deus, glórias a Deus. Deus está colocando um ponto final hoje. Você que entrou aqui nesse lugar, você compartilha do mesmo entendimento de Mefibosete. Pastor, eu sou um cão morto. Pastor, eu só estou a misericórdia, a graça. Você é príncipe de Deus, amém? E você, mulher, você é princesa do Abba, amém? É um tempo novo na sua vida, na minha vida, na nossa vida. Glória a Deus. Louvado é o nome de Jesus. Tempo de fluir, tempo de crescer, tempo de florescer, tempo de frutificar. Tempo de frutificar, tempo de frutos, amém? Tempo de frutos. É esse tempo. É esse tempo. Pessoas vão se aproximar de você. Pessoas vão se aproximar de você. Você crê? Conexões abençoadas. Pessoas vão se aproximar de você que precisam de uma palavra como essa. Pessoas vão se aproximar de vocês porque precisam de uma palavra. Precisam de um abraço. Precisam de algo que é dado por um príncipe, uma princesa de Deus. Maravilhoso Jesus. Feche os teus olhos, vamos orar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Começa a orar, começa a falar com o papai. Não entendo o meu próprio agir. Maravilhoso Jesus. Sem tua graça, o que seria de mim? Espírito Santo. Não entendo o meu próprio agir. Maravilhoso Jesus. Glórias a Jesus.
Sem tua graça, o que seria de mim, Deus? Aleluia, Jesus, é a tua graça. Pois o bem que eu quero fazer não faz, e o mal que eu não quero, esse sim, tendo em meu ser, militam carne e espíritos em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo, pois meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na sua lei. Tu és o meu amado, então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço, pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Espírito Santo, irmãos, quero convidar você, vem aqui à frente, vamos orar juntos. Saia do seu lugar, vem aqui, eu creio nesse tempo na sua vida, amém? Eu creio nesse tempo na sua vida, glória a Deus. Saia do seu lugar, vamos orar aqui, vem aqui à frente, vamos orar. Creia nesse tempo, viu, na sua vida. Dá uma resposta nessa noite, dá uma resposta nessa noite. Nós cremos, papai, nesse tempo, em nome de Jesus, nós cremos. Vamos orar juntos aqui, vamos orar juntos aqui. É um tempo de honra, é um tempo de portas abertas, é um tempo de crescimento, é um tempo de livramentos, é um tempo de prosperidades, amém? Louvado é o nome de Jesus. Começa a orar no seu ministério, aquilo que foi confiado nas suas mãos, aquilo que um dia o papai confiou nas suas mãos, um dom, um talento. É um tempo de crescimento, é um tempo de multiplicação. Ele vai usar, Ele vai fluir através de você, Ele vai falar através de você, pessoas serão tocadas através de você, pessoas serão impactadas através de você, uma vida relevante. Espírito Santo vai tocando agora, vai tocando, vai confirmando essa palavra no coração, Pai, do teu filho, da tua filha aqui nessa noite, em nome de Jesus. É tempo de crescimento, é tempo de desenvolver, em nome de Jesus. Vai orando nesse lugar, vai orando. Eu declaro prosperidade nesse tempo. Eu declaro prosperidade na sua casa, na sua família, prosperidade nas finanças, na sua casa, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Portas abertas, em nome de Jesus. Conexões de Deus, em nome de Jesus.